Tudo indica o que está aparecendo nos Estados Unidos. Agora, o mercado já está projetando uma Selic mais alta para 2023. Então, se antes a discussão era sobre quando a Selic iria começar a cair, agora a discussão é quando ela vai voltar a subir. O Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, conforme o mercado previa. Foi a quarta queda seguida. Agora, os juros oficiais do Brasil estão em 11,75% ao ano. A verdade é que no futuro não tão distante, a Faria Lima, os agentes de mercado, apoiadores do Lula, esses economistas, esses liberais, eles vão se dar conta que fizeram a pior precificação de risco da história do Brasil. Superestimaram o risco de Bolsonaro e subestimaram o risco de Lula. Quais são os dois cenários que eu estou enxergando aí para 2023? Primeiro cenário, muito desastroso. Por quê? Porque o Lula vai fazer o que ele está falando aqui. Com um PIB estimado em 2 trilhões e 130 bilhões de dólares em 2023, o Brasil subiu 2 posições e hoje é a 9ª maior economia do mundo. Muito desastroso. O Ibovespa subiu 0,68% nesta segunda-feira e bateu recorde histórico. A gente depende de países como Estados Unidos e China, então o Brasil não vai sair ileso. A economia brasileira deve ter um crescimento pífio em 2023, cerca de 1%. Então aí o PIB cresceu 2%, no acumulado dos 4 meses terminados em setembro de 2023. Então o PIB cresce agora 3,1% frente aos 4 trimestres imediatamente anteriores. A gestora Clave Capital estima que, na pior das hipóteses, o dólar poderá subir a R$ 5,78, com o Banco Central tendo que voltar a subir a taxa Selic nesse ano. Já o Itaú estima em seu cenário base que o dólar deverá encerrar 2023 em R$ 5,50. No final do ano passado, eu previ o dólar entre 4,60 e 4,40 no final do ano. 4,85, errei, lógico, porque uma coisa é certa, quem faz previsão erra. Né? Mas errei mais perto que essa turma toda aí que vocês estão vendo. Imagina, 5,80 quase, aquele cara falou ali. Sabe, baseado em nada, gente, baseado em nada, entendeu? O dólar ganhou resistência e não caiu tanto quanto eu achava que ia cair, porque a gente acreditava, e isso é o que quem acompanhava mais de perto a economia dos Estados Unidos estava dizendo, que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, iria interromper o ciclo de alta de juros por lá antes do que de fato aconteceu. Na verdade não aconteceu, né? Eles seguraram um pouco a onda, mas ainda não está bem claro isso nos Estados Unidos. E aí, como não aconteceu isso, não houve fortalecimento tão grande do real. Mas era dado que isso ia acontecer, gente, porque a gente sabia no final de 2022, em função da PEC da transição, que o governo teria como gastar mais. Isso eu falei. Com a economia global já mais arranjada depois de aprender a lidar com a guerra da Ucrânia, depois de ter passado mais tempo da crise da Covid, que tendencialmente teríamos uma reorganização das cadeias produtivas globais, das cadeias comércio global. Então, tendencialmente também entraria mais dólares no Brasil, né? Porque a economia global conseguindo sair dessas dificuldades, o Brasil tendencialmente exportaria mais, haveria valorização de commodities, tudo isso que aconteceu. Mas para ter essa avaliação, que eu tive lá no final de 2022, você tinha que estar olhando para a realidade material. O que esses caras fazem, tá, não é olhar para a realidade material, eles olham para a idealização da realidade. Tá? Para a idealização da realidade. Então por isso que eu estava precificando o dólar agora entre 4,40 e 4,60 e errei, né? Bolsa subindo, esse tipo de coisa, isso aí pra mim, gente, assim, não significa muita coisa. Melhora da classificação de risco do Brasil também não significa muita coisa, tá? Isso pode ser bom como pode não ser. Não é, assim, uma variável determinante, porque, gente, uma coisa que eu quero que todo mundo entenda é o seguinte: capitalista entende de capital. Tem alguns que são chucros, que são burros? Tem. Mas, em geral, eles atuam como classe e eles investem o capital onde eles veem maiores probabilidades de reproduzir esse capital, galera. Ou seja, eu vou fazer um investimento produtivo numa economia que eu tenho a perspectiva de que vai crescer. Entende? Então, quando o país começa a gastar mais, tá? A gente tem que entender o seguinte: o governo não queima dinheiro. O dinheiro não evapora. Tá? O déficit do governo, ele é superávit de alguém, entende? Como o liberal gosta de dizer, é uma questão de matemática, galera, entendeu? Olha, se o governo criou um déficit, ou seja, ele pagou alguém, ele gastou, alguém ganhou, entende? Então, quando a economia começa a crescer mais, porque a variável determinante para a recomposição da demanda agregada, que é o que vai determinar o nível de investimento, são os gastos do governo. Então, o governo tinha uma carta para gastar em 2023. Por isso a economia cresceu ali os 3%, que a gente está
prevendo que vai fechar o PIB oficial do ano que encerrou agora. Quando a economia está crescendo, que o governo está gastando, aí vem o capital estrangeiro, aí vem o investimento. Essa tese, tá, de que basta arrumar a casa é a tese fiscalista, galera. Que pra mim é uma coisa típica dos liberais. Porque pra mim, o liberal, ele crê que é o rabo que balança o cachorro, e não o cachorro que balança o rabo. Quando ele olha para os dados da economia, ele inverte a economia. Percebem? Porque o que é observável nas economias capitalistas desenvolvidas? Você tem uma institucionalidade macroeconômica mais bem arranjada nos países mais desenvolvidos. Mas veja, o que o liberal faz? O liberal chega e diz o seguinte, olha, então se você quer ter uma economia próspera, que tenha desenvolvimento, crescimento para padrões capitalistas, disso que a gente está falando aqui, você tem que organizar a sua institucionalidade e investir em educação de base. O resto o mercado faz. Não é isso? Porque eles olham para as economias mais desenvolvidas e eles têm uma institucionalidade mais bem arranjada e têm um investimento, um nível de aprendizado, né, mais significativo na educação de base. Só que é o contrário, galera. É o contrário. Quando a economia cresce, se cria as condições materiais para o desenvolvimento da institucionalidade macroeconômica. Entende? Não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Compreendem? É isso que tem que acontecer, né? Só que, enfim, é a mania dos liberais de inventar a realidade e não olhar para a realidade. Queda de 1% e fechou o dia a R$ 4,73. Essa é a menor cotação da moeda americana desde abril do ano passado. E de quanto vai estar dia 1º de janeiro de 2023? 4,97. Cara, pensa, esses caras estão tirando onda com a nossa cara. 4,97. Hã? O cara ainda crava 4,97. Sabe? Não é 4,90 por volta de 4,90 ou de 4,80 a 5, não. É 4,97. É isso. Vai ter Disney. E se o Nine ganhar, quanto vai o dólar? Aí é 5,72. Ou seja, já em janeiro vai... Ah, não, ele era se o Bolsonaro ganhar 5,72. Os caras são os comédia, mano. Os caras são comediantes. Acho que espanta o investidor estrangeiro. O dólar caiu em praticamente todo o mundo. Aqui no Brasil, recuo de 0,70%, com a moeda sendo trocada a R$ 4,90. Eu quero que o mercado se exploda, pô. E aí, Beze? Sorte do Lula? Sorte do Lulinha. Apenas sorte? Muita sorte do Lula, né? Nada de trabalho, né? Melhor retrospectiva do ano aqui que a gente viu. Que deixa Sabe o bem que eu acho a respeito desse papo de sorte do Lula? Não é sorte, mas também é. Sabe por que não é sorte? Não é sorte porque ele conseguiu, com a sua vitória, construir um arranjo político que permitiu ao governo ter espaço para fazer um déficit fiscal esse ano. Né? E o crescimento da economia, melhor dos dados macroeconômicos, nível de emprego, renda, etc., é, na minha avaliação, principalmente, mas não só, produto do aumento do déficit público. Mas por que eu digo que, então, não é sorte, porque ele construiu isso, mas é também? É também porque aí vem nosso Haddad, referendado pelo Lula, vamos deixar isso bem claro, né? A mando do Lula, se você preferir, e apresenta um arcabouço fiscal que impede que em 2024 nós tenhamos a mesma realidade. Então por isso que eu não tô otimista para 2024. Vamos entender o seguinte, galera. 2023, a economia brasileira cresceu porque nós tivemos uma expansão do gasto público aí, qualquer coisa perto de 9% em relação ao PIB. Tá? E aí, por isso a gente está aí com um nível de emprego relativamente bom, a gente está com um nível de demanda relativamente bom, a gente está tendo um crescimento da economia que a gente não vê há muito tempo. Se não me falha a memória, desde a época do PT que não se via 3%. Não que 3% seja uma maravilha, não é. Mas se a gente olha pro retrovisor aqui, porque a gente passou há pouco tempo, é sim uma maravilha. Então assim, a gente teve esse conjunto de bons resultados, tá? Relativamente bons, nós estamos falando aqui dados bons para uma economia capitalista periférico dependente. Um país pobre, ferrado que nem nós. Então, dentro dessa realidade, são dados relativamente bons. Nós tivemos porque nós tivemos espaço fiscal esse ano. E estava dado, olha, você vai ter um espaço fiscal, né? As cadeias de comércio global mais organizadas, depois dessas mudanças
drásticas dos últimos anos, pandemia, guerras, etc., né? A gente teve uma série de crises que se desenrolaram nos últimos anos e que agora a economia capitalista parece que se adequou a essa realidade. Então, mais estabilidade política no Brasil, com investimento público, exporta mais, o mundo está mais organizadinho, valoriza commodity, o Brasil exporta commodity, entra dólar pra caramba. Era esse o quadro para 2023. Para 2024 a coisa já é um pouquinho diferente. Para 2024 as minhas previsões, então vamos lá, né? Se é para errar, vamos errar aqui, tá? Eu acho que a economia deve se manter até o meio do ano estável, e a partir do meio do ano o quadro macroeconômico deve começar a se deteriorar aos poucos. Por quê? Porque é o primeiro ano do calabouço fiscal do Haddad. Então nós não vamos ter espaço para aumento do investimento público, tá? Que vai crescer no máximo 2,5%, e podem anotar aí, essa eu não vou errar, não vai crescer 2,5%, a não ser que a coisa mude no meio do ano, né? O grupo que está chamando a atenção para essa limitação ganhe mais força politicamente, aí pode mudar, mas se tudo mais se manter constante, não cresce nem 2,5%. O orçamento já veio achatado e, pela própria regra fiscal do Haddad, ao longo do ano serão necessários contingenciamentos de despesas, para que não aconteça aí um crime fiscal que ainda possa ensejar um processo legislativo contra o PT, contra o Lula. Então deve haver contingenciamento, tá? O plano do Haddad precisa de duas coisas que, na minha interpretação, não vão acontecer, porque nunca aconteceram na história. Ele precisa ampliar parcerias público-privadas, leia-se privatizações, tá? Se não a privatização, né, propriamente dita, mas privatizações parciais, temporárias, ou seja, ele está chamando a iniciativa privada a fazer aquilo que o Estado deveria fazer, tá? E a segunda coisa que ele está contando é com o aumento da arrecadação, seja pelo ganho de dinâmica da economia, seja a partir do investimento estrangeiro, seja a partir de novos impostos. Então, delitaxação, é isso que está acontecendo. Foi aprovada a reforma tributária? Foi a primeira parte, ela está sendo fatiada para ser aprovada. Essa primeira parte era barbada, era consenso, tá? Melhora a situação, simplifica, né? Ok. Mas a parte que nos interessa, que é a maior progressividade, ficou para na volta a gente compra. Essa vai ser bem mais difícil. Bem mais difícil. Você taxar o que vem da Shein é barbada. Você cortar incentivo fiscal de grandes capitalistas, bem mais difícil, porque aí o lobby é pesado no Congresso. Então isso também tá para na volta a gente compra. Mas tá sim havendo um tarifaço. Você, petista, me desculpa, não é uma coisa exorbitante, mas eles estão fazendo isso porque é uma necessidade do calabouço fiscal. Se não houver aumento de arrecadação, não pode haver investimento público. Então essa é uma via. A outra via, né, que é a via da parceria privada, seja do investimento estrangeiro, né, seja das PPPs, também não vai acontecer, gente, na minha interpretação. Sabe por quê? Porque o capital investe na economia que está crescendo. E não investe para fazer a economia crescer. Se o capitalista não percebe que há demanda suficiente para que ele tenha a perspectiva de realização do capital, ele fica na preferência pela liquidez, que é um nome bonitinho para não investir seu dinheiro na economia real. Ele vai para a segurança da renda fixa, ele vai para o título público, né? Ou, na pior das hipóteses, ele deixa o dinheiro parado. Porque ele deixar o seu dinheiro parado, o risco é pequeno, galera. Qual é o risco de deixar o dinheiro parado? É o risco da inflação, que matematicamente, para os grandes capitalistas, é um risco pequeno. Entende? E você ter o seu capital deteriorado um pouco pela inflação é muito melhor do que você investir o capital e perder. Ou ter um prejuízo maior, né, do que seria aquele prejuízo do risco da inflação. Mas eles também não deixam parado. Eles vão botar numa renda fixa, vão ganhar menos e vão investir somente naquela economia que está bombando. Mas para a economia bombar, ela não sai voando puxando os cabelos. Precisa vir os gastos do governo como componente mais importante para a recomposição da demanda agregada. Que é o conjunto de gastos, né, de demandas, né, de consumo de uma sociedade. Então, uma variável que macroeconomicamente o governo pode fazer alguma coisa é gasto público, investimento.
Então não vai acontecer. Não vai vir para cá investimento para fazer a nossa economia crescer. O investimento vai vir para cá se a nossa economia estiver crescendo. Entretanto, a nossa economia está amarrada de modo a não poder crescer. Percebem? Então eu vejo assim, o dólar estável neste momento e depois tendencialmente deve subir, mas não deve ser uma subida muito forte, tá? Então se eu tinha uma previsão mais otimista no final do ano passado, no início desse ano tenho uma previsão mais pessimista. Vai depender do dólar, do Federal Reserve, sua taxa de juros, vai depender do mercado de trabalho nos Estados Unidos, vai depender da escalada das guerras, vai depender da eleição nos Estados Unidos. Então tem muita coisa que é difícil da gente prever, porque a gente não sabe e depende de forças que vão para além da nossa economia. Daquilo que a gente pode prever a partir do que a nossa economia indica, eu não tenho grandes perspectivas. Porque nós temos uma amarra fiscal que impede o Brasil de crescer. Basicamente é esse o calabouço fiscal do Fernando Haddad.